Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo que excede todo entendimento esteja em vossos corações. Lição de número 8, 26 de maio de 2024. Tem como tema, confessando e abandonando o pecado, Essa lição é uma lição muito dinâmica, irmãos, É algo que faz nos aproximar de Deus, Confessar e abandonar, Nós podemos observar que há um motivo, um porquê, uma atenção. Não é somente confessar, tem que abandonar, entendeu? Para que nós possamos ter a verdadeira comunhão com o Senhor, Então essa lição aí de número 8, 26 de maio de 2024 tem como tema confessando e abandonando o pecado, amém? O nosso textuário diz assim, irmãos, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia, Se nós observarmos aqui, misericórdia tem como significado se colocar no lugar. Então, quando você alcança a misericórdia, você alcança o favor imerecido do Senhor, Nós começamos a entender que há um processo de como nós alcançarmos as misericórdias do Senhor, cujo qual a Bíblia diz que é a causa de nós não sermos consumidos, Porque a própria Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um sequer, A verdade prática diz assim, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas, ou seja, não podemos oscilar, Ou pelo menos não deveríamos, mas nós temos que abandonar de uma vez por todas, nós temos que ser, em palavras mais curtas, radical em relação ao pecado, aquilo que tem nos afastado do Senhor, entristecido o Espírito Santo de Deus, A introdução diz assim, irmãos, Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários, ou seja, coisas que vêm de pai para filho, que vêm de geração para geração. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola são cartas escritas pelos apóstolos, O apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Ou seja, nós temos que confessar nossos pecados para Deus. Mas aí vem muitos questionamentos, Mas Deus não sabe de tudo, Deus não lê mente, Deus não sonda corações. Sim, mas é necessário que nós confessemos, Com a boca se confesse, com o coração se crê. É necessário que nós venhamos a confessar para que no mundo espiritual, o ambiente espiritual, venha entender e ouvir que nós estamos confessando, Nós temos que entender que nós vivemos num ambiente espiritual, de principados e potestades do ar, eles estão no ar, então é necessário confessar. Quando confessar, é confessar de verdade, irmão, é falar, olha, Senhor, eu pequei vendo isso, eu pequei falando aquilo, eu pequei tomando essa atitude eu creio que não é da tua vontade, porém eu errei, me perdoa, tem misericórdia, e tentarmos abandoná-lo de uma vez por todas. É fácil? Não é. Porém, nós temos que estar tentando até uma hora que nós vamos conseguir, O tópico 1 aí diz assim, confissão de pecado. Número 1, definição. O verbo confessar da palavra hebraica aparece como jogar, tirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homológio ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Há um verbo grego importante para confessar, que significa professar, Reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe, Nós temos que ressaltar que para nós confessarmos é uma coisa que só nós sabemos, Que mais ninguém sabe. E Deus. Só que quando a gente confessa no mundo espiritual, a gente deixa lá a nossa marca de arrependimento, nossa marca de remissão, de misericórdia, pedindo ao Senhor,
Número 2 diz assim, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecer e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser o momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra irmão. Isso aqui é algo muito importante. As pessoas que acham que só pecam só contra Deus, mas tem muita gente aí que evita muitas coisas contra Deus, mas tem pecado muito com o irmão. A Bíblia diz o quê? Seguir a santificação e a paz com todos, cuja qual ninguém verá Deus. Olha só, hein? É importante isso aqui. Continuando aí, diz assim, ó. É importante ressaltar, porém, que se segundo o ensino bíblico era tão somente depois da confissão do pecado que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus, ou seja, a pessoa só consegue viver uma vida verdadeira de comunhão com Deus depois de confessar os seus pecados. Então, se você tem algo que se precisa confessar a Deus, confesse, porque senão a comunhão não está sendo sincera, né? Está de fachada, né? Então tem que ser confessado, né? Número 3, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus, né? O constrangimento, né? Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, né? O perdão. Então, o perdão vem através da confissão, né? Do reconhecimento do erro, do pecado e que não somos dignos de estar na presença de Deus. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Ou seja, a pessoa que tem dificuldade de pedir, de confessar pecados em oração, de falar com Deus, está com a alma enferma, né? E aí vai surgindo vários tipos de situações que a pessoa às vezes não entende e simplesmente é porque ela não confessou. Então é muito importante nós externarmos através dessa atitude para que nós vamos ter nossa alma sarada, né? O tópico 2 diz assim, o perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora, ou seja, confirma com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, oculta-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Quem não se lembra daquela passagem bíblica, né, que fala acerca do Senhor, né, que Adão, onde estás? Senhor, me escondi quando ouvi a voz do Senhor. Ou seja, eles tentam ocultar o pecado, né? E para Deus não tem como, né? Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar ao Senhor seus pecados. Quem não lembra? Betseba, Urias. Então, chover numa olhada, enxugar gelo, antes de tentar esconder de Deus algo que ele já sabe. Só que é necessário nós professarmos para nós nos curarmos. Nós termos a bênção da graça, da misericórdia dele sobre a nossa vida. Então é necessário a confissão de pecado para nós termos uma vida com Deus, amém? O número 2 do tópico 2 diz assim, ó, as consequências do pecado de Adão e Eva. Diz assim, ó, a realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas, né? Ou seja, né, quando ele erra ali, Adão e Eva, eles têm uma sentença. Comerás do sol do teu rosto e não multiplicarei suas dores de parto, né? É bem conhecida essa passagem. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou, Jardim do Éden. Por isso, a vida de Adão e Eva há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Então, é algo assim que nós temos que entender. Quando a atitude de pecar, ela começa a trazer perturbações, né? Alterações no seu humor, no seu ânimo, a visão daquilo que você tinha de certo já passa errado, aquilo que é errado já não passa a ser tão certo, né? Então, há certas situações que você começa a mudar porque começou a ter alteração na sua mente, né? Em tantas outras formas, né? Continuando, diz assim, ó, assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural, né?
nós sabemos que hoje nós sofremos as consequências dos nossos primeiros pais, né? Porque a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então, devido ao erro de nossos primeiros pais, hoje nós provamos da morte, né? Número 3 diz assim, ó, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço como o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. Olha só que coisa interessante que a revista coloca, trazendo-lhes enfermidades morais, ou seja, na mente dele. A mente dele moralmente estava pervertida, perdida. Ele não conseguia mais ter o raciocínio puro, né? Por quê? Porque as atitudes dele estavam contrárias àquilo que é a vontade de Deus. Então, de uma forma ou de outra, nós não temos como fugir de Deus, né? Se nós não confessarmos, o nosso corpo vai dar sinais de que nós precisamos tomar a atitude correta. Não há paz senão em Cristo, irmãos. Não há paz senão em Deus. As pessoas tentam buscar paz de todas as formas, mas no final eles vão encontrar e vão saber que a paz só em Deus. Então, o rei Davi aqui ele tem problemas sérios espirituais, né? Problemas sérios, né? Emocionais, porque a mente dele começa a ficar turbada, né? Continuando, o Salmos 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Ou seja, a purificação só vem depois da confissão, né? Então a pessoa vai sofrendo, vai se martirizando, vai sendo oprimido, né? Por causa do seu erro, até que ele chega a tomar a atitude correta que é confessar. O tópico 3 diz assim, ó, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Número 1, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, a perdoar pecado é uma prerrogativa, que é um direito, né, garantido. A prerrogativa é um direito garantido de Deus para, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra do Calvário. Irmãos, isso aqui é algo muito sério, né? Tem pessoas que acham que confessar pecado é muito simples, mas não é. Tem muita gente que acha que confessar pecado é simplesmente vou falar o que eu errei e vou me sentir bem. Não, você tem que ter o entendimento de quando você fala algo que você não quer praticar mais. Vai vir um desejo de novo, você vai pedir perdão de novo, você vai clamar ao Senhor de novo. E assim sucessivamente. E tem pessoas que estão num estágio tão avançado que às vezes até falando com Deus não se sente perdoado. Aí às vezes tem que tomar a atitude de quê? De conversar com um pastor, com um líder, com uma pessoa de confiança. Então você tem que até ter cuidado nisso, porque dependendo com a pessoa que você for conversar, ela pode passar o seu assunto adiante e você piorar a sua situação, e não é isso que Deus quer, né? Tem homens, mulheres de Deus, tem psicólogos, psicanalistas, terapeutas, tem homens e mulheres que são de verdade levantados nessa terra para nos ajudar a vencer nossas dificuldades. Então nós temos que ter esse entendimento, tá? Esse entendimento que é necessário a gente professar, conversar, falar com Deus de fato, e Ele vai nos trazer a cura que tanto a gente precisa, amém? Número 2 diz assim, alcançando cura e restauração. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Olha só, espiritual e emocional. Tem muita gente que se preocupa só com o espiritual, mas não se preocupa com o emocional. Ora muito, jejum muito, lê a Bíblia que é show, mas não consegue parar de falar um palavrão, não consegue deixar de ser iracundo com as pessoas, né? Se alguém fecha no trânsito é motivo de falar
poucas e boas. A todo momento está guerreando com sua mente. Então, tudo isso tem que ser revisado para que a pessoa tenha uma vida sadia diante do Senhor, entendeu? Espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Ou seja, muita gente está com a alma abatida por causa que não está confessando, está falando. Falar qualquer um fala, mas confessar é diferente. É você ir lá no profundo e arrancar aquilo que, se algum ser humano soubesse, seria um escândalo, né? Mas aí você vai diante do Pai, de Deus, que é infinitamente misericórdia e bondade, e vai te ouvir e vai conseguir resolver o seu problema, amém? Continuando assim, aí, diz assim, ó: todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração. Conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha alma e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Olha o que o salmista está falando aqui, ó. Que enquanto ele não confessava os pecados dele, ele automaticamente fazia o quê? Envelhecia os ossos, ou seja, ele envelhecia por dentro. Você já viu pessoas que você olha assim, parece que é jovem, mas tem a expressão de pessoa sofrida, maltratada? Nossa, mas tão jovem, 23 anos, parece que tem 60. É muito acúmulo de situações adversas. Não quer confessar, não quer pedir perdão, gente soberba, né? Eu não dou o braço a torcer, eu não cedo, e vai morrendo por dentro. Então isso é muito perigoso, nós temos que ter muito cuidado. Na verdade, para nós vivermos uma vida leve, nós temos que entender que, às vezes, irmão, é melhor viver em paz do que ter razão. É melhor ter paz consigo mesmo e com Deus, e com o próximo, que você ter razão em algumas causas, né? A conclusão da lição diz assim, ó: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Então, minha oração de hoje é para que o Senhor nos dê força, né? Para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para nós abandonarmos nosso pecado, né, nossas vontades, porque quando a gente fala de pecado, as pessoas só pensam em pecados que são de cunho escandaloso. É um adultério, é um assassinato, é um roubo, né? É uma inveja, é alguém que diz que é, mas não é. Mas e aqueles pecados não confessados, que é o desejo, glutonaria? Quantas vezes nós deixamos de estar fazendo algo para Cristo, estando na frente da televisão, da Netflix? Quantas horas nós passamos na internet? Quantos dias nós passamos sem meditar na palavra, nem ouvir alguém falar acerca de Deus? Então tudo isso é pecado diante de Deus. Então nós temos que viver uma vida separada por Senhor, e não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível, né? O próprio Jesus nos disse, né? No mundo teremos aflições, mas calma, eu venci o mundo. Então em Cristo nós vencemos tudo isso. Então minha oração hoje é para que nós possamos ter sabedoria, que o Senhor nos dê força, que o Espírito Santo possa nos aturar mais um pouquinho, nos moldar, para que nós possamos assim vencer nossas lutas, amém? Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos ensinar como estarmos na presença dEle, amém? Senhor Deus e Pai, a Ti, Deus, nesse momento queremos render graças, Senhor, agradecer-te, Pai, por tudo, pelo sacrifício de Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e nós não somos merecedores, Senhor. Pai, nós confessamos os nossos pecados. Nós dizemos, Senhor, que não somos dignos de estar na sua presença, porque Tu és santo e nós não somos. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter sido edificado com essa palavra, e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.